Deixe a sua opinião aqui no Instagram, no Facebook ou ligue para cá, 3573-3535. Eu vou conversar com o doutor Leonardo, ele é de Brasília, ele é psiquiatra e também psicoterapeuta. Está conosco por videochamada. Doutor Leonardo, boa noite. Seja bem-vindo ao Fala Que Eu Discuto. Boa noite, Bispo. Prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante. Prazer recebê-lo aqui, doutor. E essa questão da ansiedade, pensamento acelerado, o que o senhor pode falar para a gente, doutor? Olha, a matéria foi muito interessante, foi bem ampla, né, sobre a situação, né? É importante a gente entender que o pensamento acelerado é uma manifestação muito ampla, né? Não está exatamente associada a um tipo de diagnóstico. A gente acaba encontrando mais na ansiedade, nos transtornos ansiosos, até porque os próprios transtornos ansiosos são os mais frequentes. Mas existem outros transtornos, né, com uma frequência menor na população, mas que são às vezes mais graves, que também cursam com essa sensação de pensamento acelerado, né? E que não existe uma receita de bolo para tratar este tipo de sintoma. A pessoa tem que passar por uma avaliação. É importantíssimo isso, porque até os tratamentos para esses diferentes diagnósticos podem ser bem diferentes e até danosos se a gente tratar errado o quadro. E a gente viu na matéria que o brasileiro é o mais ansioso do mundo. E eu sei que essa questão de ansiedade, depressão e outros problemas relacionados ao emocional e ao psicológico são multifatoriais. Mas o que o senhor poderia dizer, doutor, sobre o que nós colocamos ali? Essa questão geral, eu sei que cada caso é um caso, mas a gente está vendo todo mundo meio que acelerado, né? Usando os recursos para acelerar até o que consomem na internet, enfim. Está ligado a traumas do passado, conflitos do presente ou medo do futuro? A ansiedade não é necessariamente algo patológico, né? Não existe zero ansiedade, né? A ansiedade, na defesa do indivíduo, né? Ela funcionou na evolução mesmo para a gente se proteger. O problema é quando ela se torna excessiva a ponto da pessoa perder sua funcionalidade do dia a dia, certo? Então, assim, a gente sabe que existem pessoas com uma vulnerabilidade maior para desenvolver o quadro, existe um ponto assim, de herdabilidade que tem associado com uma história familiar, mais associada com a questão genética, e existem fatores ambientais. Os fatores ambientais são vários, né? A gente tem privação de sono, a gente tem esse excesso de telas, o sedentarismo, né? Outras doenças clínicas, né, podem estar associadas, até o abuso de substâncias, né, psicoativas, né, álcool, drogas ilícitas, né, que podem estar associados. A gente encontra na ansiedade essa característica mais importante do medo, né, o medo do que há por vir, mas uma pessoa deprimida que já tem uma percepção mais negativa da vivência dela, pode também ter uma percepção de que o futuro vai ser mais amedrontador e por si só causar a pessoa sofrer mais de ansiedade. Perfeito, doutor. A gente sempre fala aqui em casos extremos, onde a pessoa oferece risco a alguém ou a ela mesma, que ela procure ajuda e fale com alguém. A gente sempre abre esse espaço para debater assuntos importantes como esse, porque há quem não goste de tocar no assunto. A gente já abordou temas como suicídio e outros tantos que acabam ajudando pessoas que nesse espaço que a gente concede aqui falam, comunicam, pedem ajuda. Por isso, a importância de falar sobre isso e dar para essa pessoa que está do outro lado uma luz, um caminho, para ela entender. Existe um problema e ela pode sim buscar ajuda e buscar solução. E por isso que eu agradeço a participação do senhor, viu, doutor? Muito obrigado. E sempre bem-vindo aqui ao Fala Que Eu Discuto. Muito obrigado. Uma ótima noite. O pastor Renê vai conversar com a Silvia.